Questão do SUS 2020, acesso direto, questão sobre anemia, tema que cai praticamente todo ano. Então vamos ter bastante atenção para a gente entender como a gente pode resolver questões de anemia facilmente na nossa prova. Temos um paciente masculino de 25 anos, vegetariano, apresenta-se para exame admissional com exames realizados. Traz o seguinte hemograma: hemácia 5,3 milhões, hemoglobina de 11,1, hematócrito 33, VCM 72, HCM de 25, RDW 13%, leucócitos normais, plaquetas discretamente aumentadas e presença de hemácias em alvo. Demais exames sem anormalidades, nega etilismo, relata estar assintomático e nega doenças prévias, mas relata que sempre teve alteração em hemograma anteriores, sendo que nunca lhe foi orientado nenhum tratamento específico. Questão pergunta: em relação ao diagnóstico provável para anemia encontrada, qual exame seria mais específico para confirmação? Gente, quando a gente está diante de um paciente com anemia, a gente precisa entender que a anemia não é doença. A anemia é um sinal clínico à semelhança de febre, icterícia, cianose. Então, diante de um paciente com anemia, a gente tem que sempre procurar um diagnóstico etiológico por trás daquela anemia. E como dica de propedêutica diagnóstica, tanto para a prática quanto para a prova, a gente tem duas formas de abordar as anemias. Isso vai ajudar a gente a restringir as hipóteses diagnósticas, restringir o diagnóstico diferencial. A primeira forma é através da classificação fisiopatológica. A resposta normal de uma medula óssea a uma queda no número de hemácias no sangue é aumentar a sua produção. Então, baseado nesse fato, a gente pode dividir a anemia de acordo com a resposta da medula óssea frente à queda de hemoglobina, à queda de hemácias, e a gente mede a função da medula óssea através da contagem de reticulócitos, que são hemácias jovens produzidas na medula óssea. Quando a medula óssea responde adequadamente à queda de hemoglobina, à queda de hemácias no sangue periférico, a gente chama de hiperproliferativa, porque a gente vai ter um aumento da contagem de reticulócitos. O principal representante das anemias hiperproliferativas são as anemias hemolíticas. Quando a medula óssea não consegue compensar adequadamente a queda de hemoglobina, não consegue responder com o aumento de reticulócitos, a gente vai ter reticulócitos baixos e a gente chama isso de anemia hipoproliferativa. Isso se deve a um problema na própria medula óssea ou então a uma deficiência da matéria-prima necessária para a síntese de novas hemoglobinas. Uma segunda forma que a gente tem de classificação que vai ajudar a restringir o diagnóstico diferencial, e é essa forma que vai ajudar a responder essa questão da prova, é a classificação morfológica que divide as anemias de acordo com o volume corpuscular médio, o VCM. Quando menor do que 80, a gente chama de microcítica, e os principais representantes são talassemia, anemia de doença crônica, sideroblástica e principalmente anemia ferropriva, a principal causa de anemia no mundo. Quando o VCM está normal, a gente chama de normocítica, principais representantes anemia de doença crônica e insuficiência renal crônica. Quando o VCM está maior do que 100, a gente chama de macrocítica, os principais representantes são anemia megaloblástica e anemia hemolítica, mas também pode ser encontrado na anemia plástica e na síndrome mielodisplásica. Outra dica importante: RDW, o índice de anisocitose, é aquele índice que mede a variação do tamanho das hemácias no sangue periférico. Quando ele está aumentado, maior do que 14%, isso sugere uma anemia de origem carencial. Gravem essa dica. Diante de um paciente com anemia microcítica, como é o paciente da nossa questão, quando o VCM é muito baixo, menor do que 70 ou 72, a gente tem duas hipóteses para pensar. A gente tem basicamente a anemia ferropriva e a talassemia. E existe uma forma de a gente diferenciar uma da outra. Que forma é essa? Através do RDW. Por quê? A anemia ferropriva ela é carencial, então o RDW ele estará aumentado. Já na talassemia é uma hemoglobinopatia, o RDW ele é normal, e isso é um dado muito útil para a gente fazer o diagnóstico diferencial destas duas entidades. Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Quais são as dicas que a questão deu? VCM bem baixo, de 72. Além disso, ele fala o quê? Presença de hemácias em alvo, tá certo? Hemácias em alvo, gente, isso infere para a gente hemoglobinopatias. Então, a gente vai encontrar hemácias em alvo nas talassemias, na hemoglobinopatia SC e até na anemia falciforme. Outra dica interessante que eu falei para vocês, RDW ele está normal, de 13%. Então, isso não deve ser uma anemia ferropriva. Por quê? Porque o primeiro achado no esfregaço de sangue periférico que se altera, que aparece na anemia ferropriva, é
aumento do RDW é a anisocitose. Só depois é que vai haver microcitose. Então, se o paciente tem uma microcitose importante com RDW normal, isso não deve ser anemia ferropriva, a gente deve pensar em talassemia. E uma terceira dica aqui importante na questão é que o paciente, tá certo, já tem alguma alteração em hemogramas anteriores há muito tempo e nunca foi orientado nenhum tratamento específico. Por quê? Porque a talassemia minor, seja alfa ou beta talassemia minor, geralmente não requer tratamento. O doente fica com hemoglobina ali no limite inferior de normalidade e isso não traz nenhuma repercussão clínica. Então, sabendo que a principal hipótese diagnóstica é talassemia, vamos responder aqui nossa questão. Letra D, mielograma usando corante azul da Prússia. O corante azul da Prússia no mielograma é o exame padrão ouro para o diagnóstico de anemia ferropriva, mas a gente já viu que a hipótese não é essa. Eletroforese de hemoglobina. Se a suspeita é de uma hemoglobinopatia, de uma talassemia, eletroforese de hemoglobina é o exame de escolha, certo? Dosagem de vitamina B12, nem pensar, é causa de anemia megaloblástica, macrocítica, não faz nenhum sentido. Ele colocou aqui que o paciente era vegetariano só para confundir a gente, mas a gente sabe que deficiência de B12 gera anemia megaloblástica com VCM aumentado. E a perfil bioquímico de ferro, a gente já viu que não é ferropriva, é uma talassemia, portanto, a resposta letra C de casa.